compartilhar com vocês aqui, e com aqueles que nos assistem pela Comunhão TV, uma ministração que tem como título, Perdidos pelo Caminho. E eu e você, nós na vida, fazemos muitas escolhas. A cada instante nós temos a oportunidade de fazer uma escolha diferente. E quando nós escolhemos, nós exercemos uma opção. Não é? Eu e você exercemos uma opção. E nós podemos escolher entre fazer as coisas segundo o nosso conceito, segundo a nossa vontade, o nosso jeito, ou segundo o jeito e segundo a vontade de Deus. Nós podemos agir segundo os apelos. Aliás, apelos da carne é interessante. Quem está fazendo jejum aí, levanta sua mão. Sua carne anda apelando com você? Se ela anda apelando com você, apele com ela, em nome de Jesus. Porque a carne ama apelar. Ou você pode agir segundo a instrução do Espírito Santo de Deus. Nós podemos escolher ficar cobertos pelo sangue de Cristo, guardados no seu aprisco, guardados na sua nuvem, ou então está por aí, a descoberto no relento, sujeito a todo tipo de intempérie na minha vida e na sua vida. E baseado nessa ideia, baseado nesse conceito, eu queria convidar vocês a ler um texto da Palavra de Deus, que está em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Lucas 11, de 31 a 32. Eu vou colocar aqui também para ler com você. Lucas 11. Não. Espera um pouquinho. Vamos lá. Só um minutinho que meu iPad deu pane, tá bom? A minha Bíblia não é, se fosse livro ia ser melhor, né? Amém. Lucas 15, perdão, versículo 11. Corrigindo, Lucas 15, 11. Diz assim: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, esse que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Eu não sei quantos de vocês vêm pensando nesse texto, vêm meditando nesse texto, mas eu faz tempo que venho meditando nele. E o Senhor levantou no meu coração 3 pontos que eu gostaria de trabalhar com você, de juntos sermos ministrados por Deus. E são pontos importantes que falam da minha vida, da sua vida, falam do meu relacionamento, do seu relacionamento, da minha conduta, da sua conduta, com o que nós fazemos, sendo nós filhos de Deus. Porque eu creio que a maioria, existe alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém? Se existe, levanta sua mão. Existe alguém aí? Não? Certeza absoluta? Então estamos falando de filhos. Aqueles que são irmãos de Cristo. Ou irmãos em Cristo. Se é assim, a história serve para você, assim como tem servido para mim. E o primeiro princípio que eu quero levantar nesse texto é o seguinte: herança antecipada é maldição. Eu acho que eu já toquei nesse assunto com vocês aqui rapidamente. Mas herança antecipada é maldição. Eu não sei se vocês repararam no texto, mas esse texto de Lucas 15, no versículo 12 e 13, olha só o que o rapaz propõe. O mais novo, o filho mais novo, disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Preste bem atenção. Quero a minha parte da herança. E diz que assim o pai repartiu os seus bens entre eles. E deu a esse filho essa parte. E não muito tempo depois, esse filho mais novo reuniu tudo o que havia recebido, e mais o que ele supostamente tinha, e saiu para uma região distante. E lá ele desperdiçou seus bens, vivendo de que forma? Irresponsavelmente. Só para a gente estabelecer um conceito. Alguém aqui já viu herança de pai vivo? Não existe nem de direito e nem de fato. Eu não sei se você já teve o desprazer, e eu tive, de ir lá para efetuar uma certidão de óbito, de um pai ou de uma mãe. Quem já teve esse desprazer sabe. Quando você chega lá, o sujeito que lhe pergunta o nome, quem era, como foi, pede o atestado do hospital, do local, do médico que atestou o óbito, e ele pergunta: deixou bens? Existem herdeiros? Vocês já passaram por isso algum dia? Essa pergunta é clara, faz parte, é assim que funciona. Agora, pelo que eu li no texto, eu não sei se você leu diferente, ou se na sua Bíblia está escrito de alguma outra forma, não parece que esse rapaz entendeu esse conceito. Porque ele chegou diante do pai e disse: pai, vou embora, me dá o que é meu, me dá a minha parte da herança. Como é que eu posso reivindicar algo que não é meu, como sendo meu? Ele matou o pai. E não matou o pai fisicamente. Foi pior, ele matou o pai espiritualmente. Ele disse: pai, não há mais interesse na sua companhia, não há mais interesse
na sua cobertura, não há mais interesse no nosso relacionamento, não há mais interesse na nossa convivência, não há mais interesse em estarmos juntos. Na verdade, eu quero o seu dinheiro, a minha parte do seu dinheiro, porque eu quero viver a minha vida segundo os meus desejos, segundo a vontade da minha carne, segundo os meus planos, no tempo que eu desejar e aonde eu bem entender. Parece familiar o que eu estou dizendo, não? Soa familiar a você? Esse abusado estava reivindicando o que não lhe pertencia. Na verdade, o pai, deliberadamente, abre mão daquilo que é seu, das suas próprias riquezas, em favor desse filho. E o que o filho faz? Bobagem, meleca, confusão. Mete os pés pelas mãos. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí, soa familiar? A Bíblia é muito clara quando ela trata de princípios. E os princípios, eles são inegociáveis, por mais que a gente queira negociar. E lá, se você está anotando, e quiser anotar, em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E em 1 João 2, versículos 16 e 17, diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Traduzindo isso para nós, eu não sei se vocês já repararam, mas existe esse movimento que vem corrompendo a igreja há muito e muito tempo, que é o movimento da teologia da prosperidade, aonde você dá segundo, você recebe segundo o quanto você dá. É mais ou menos um monopólio ou uma bolsa de valores. Você investe no mercado futuro e Deus te retribui de acordo com o seu investimento. Pessoas que se movem em oração e em campanhas para buscar interesses pessoais, interesses financeiros, interesses de riquezas. Homens e mulheres se juntam para orar, para obter benefícios para a nossa vida aqui, para as coisas que nós podemos aproveitar enquanto estamos vivos, enquanto temos certeza de que nós podemos aproveitar. Quantas são as pessoas que têm se movimentado para receber esses benefícios? E quantos dos que têm recebido benefícios têm usado de forma proveitosa aquilo que o Senhor tem concedido? Não é uma coisa muito difícil de imaginar, não. E não se fala só de riquezas financeiras, mas de riquezas intelectuais. Jovens que se formam hoje têm a oportunidade de se formar em boas faculdades, tiveram boa educação, como eu costumo dizer, nasceram bem, são bem nascidos, um lar estruturado, onde tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, os pais serviam ao Senhor, servem ao Senhor, onde eles têm uma educação, uma família que tem exemplos de conduta, onde eles têm a oportunidade de frequentar escola, universidade, vestir roupas, muitas vezes carro e outras ajudas mais. E de repente esses jovens saem para o mercado de trabalho, e é claro, eles já têm um plus em relação aos outros. E eles conseguem boas colocações, porque têm bons relacionamentos, porque conseguem aproveitar aquilo que lhes foi concedido. E não raras vezes, esses jovens se tornam destaque aí fora. Não só ganhando altos salários, mas se tornando importantes diretores, presidentes, vice-presidentes, gerentes de grandes empresas. Quem sabe um deles nos tornou o homem do ano. Mas eu não sei se vocês repararam,
ou parando para pensar a respeito, quanto mais se investe nesse campo, quanto mais esse campo se estabelece, maior se torna a distância entre esta pessoa e aquele que o galardoou. Quanto mais passa, quanto mais conhecimento a pessoa adquire, menos interessante se torna os pais, menos interessante se tornam os amigos, menos interessante se torna Deus. E de repente o conhecimento, e a glória, e a soberba, e o dinheiro, e os prazeres se tornam mais importantes. Porque atrelado a isso, vem viagem, atrelado a isso, vem carro da empresa, vem bônus, viagem para não sei aonde, palestras. Quantas e quantas vezes as pessoas se afastam de Deus, dia após dia, porque elas vão caminhando baseadas nesse conceito de riqueza. Quantas vezes elas têm pedido a Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de ter um estudo, se o Senhor me der a oportunidade de poder conseguir um bom emprego, de sustentar minha família, de ter uma vida digna, eu vou ser grato ao Senhor. E essas coisas acontecem. E de repente o cara não é satisfeito com isso. E eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais, me dá o que é meu, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais, e mais não é o suficiente. Até que a pessoa explode. Eu não estou dizendo que é ruim você ser um bom profissional na sua área, não estou dizendo que é ruim você estudar numa boa faculdade, ter uma boa formação, não estou dizendo que é ruim você ter, ou ter por empréstimo pelo menos, coisas que você possa usufruir, coisas que sejam benefício para a sua vida. O que a palavra de Deus está dizendo é que há uma ruína quando o meu amor, quando a minha dedicação, quando a minha principal atenção, quando o meu foco está voltado principalmente, em primeiro lugar, para isso. O meu maior objetivo na vida o que é? É ser conhecido. Reconhecido, todos nós temos uma pontinha de necessidade. Alguns maior, outros menor. Mas quanto mais essa necessidade me move, mais distante de Deus eu vou ficando. Não há problema nenhum em ter um bom carro. Mas se aquele carro é um impeditivo para que eu possa estar com Deus, é terrível. Eu já disse isso aqui uma vez, isso pode acontecer. Eu falo para vocês, eu não estou falando para vocês de coisas que eu não experimentei, que eu não tenha feito. Eu sou honesto com vocês, bem claro. Já aconteceu comigo. Eu já orei por um carro durante 40 anos. Aos 40 e poucos, quando você está um pouquinho mais folgado, fui lá, comprei o tal do carro. Um carro esporte, fiz parte do clube do tal do carro esporte. E você se enfronha com o povo, e ouve, e escuta e tal. De repente eu não vou na igreja esse fim de semana, não, porque tem um evento do clube não sei aonde, depois tem uma corridinha com o carro não sei aonde, aí tem mais o que não sei aonde. E Deus? Ah, Deus me espera, fica tranquilo. Foi Ele que me deu este presente maravilhoso. Ele não vai ficar chateado. Quantas vezes eu recebo bênção de Deus e gasto de maneira errada? Já que eu falei de um extremo, vamos falar de outro extremo. Tem pessoas que muitas vezes têm necessidade de receber de Deus o básico, o alimento. E Deus socorre, através da igreja, através da vida de um irmão, através de outra coisa. E de repente essa pessoa é abençoada com um dinheirinho mínimo. E o que ela faz? Ao invés de usar para as coisas básicas, vai no cabeleireiro, faz a unha, faz o cabelo, compra um sapato novo. Vocês nunca viram isso, não? Muitas e muitas e muitas vezes. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quando nós estamos nele e com ele, todas as coisas necessárias vão estar ao nosso alcance.
E mais do que isso, nós vamos ter sabedoria, tempo e discernimento para utilizar e para usufruir. Mas quando nós nos deixamos dominar pelas coisas, pelas circunstâncias, pelas oportunidades, ao contrário, nós acabamos metendo os pés pelas mãos e fazendo aquilo que não devia. E exagerando, extrapolando nas coisas que nasceram para ser boas, mas que nós transformamos em ruins. É o que diz o versículo aqui. Olha o que diz o versículo de João. Pois tudo, na sua está tudo também não? Está tudo? Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e repare, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Essa coisa da ostentação, então, é fantástico, porque hoje em dia não basta ser, o importante é parecer. Não importa quem eu sou, mas importa quem eu pareço ser. Tem gente que realmente anda com um carro maravilhoso, mas deve 78 mil prestações e ainda diz que Deus quem deu. Não deu. Não deu. Não deu. O cara não dorme para pagar a prestação e diz que Deus deu. Coloca o adesivo no carro. Propriedade do Senhor Jesus. É propriedade de outro Senhor, mas não de Jesus. Nós temos que entender o seguinte. Quando as coisas vão bem, é muito fácil a voz de Deus desaparecer da nossa vida. E, aliás, eu não sei se você já reparou, mas quando tudo vai bem, a nossa tendência é dizer, Deus, já sei, deixa comigo. Agora é por minha conta, eu já aprendi, eu vou tocar do meu jeito. E segue adiante. Vai em frente, solta o barco. Mas, de repente, como nós não somos realmente quem pensávamos ser, ou reputamos ser mais daquilo que somos, puf, quebra o encanto. E a gente vai para o buraco. E aquela vozinha, aqueles gemidos inexprimíveis que tentavam nos convencer, tentavam nos trazer a realidade, se torna um vozeirão. Quando tudo vai bem, a voz de Deus é um gemido inexprimível. Quando tudo vai mal, a voz de Deus é uma voz de muitas águas, é um trovão. A gente escuta muito bem. E esse filho, ele fala para nós exatamente isso. Quando nós lançamos mão das coisas que Deus libera para nós, no seu tempo, não no meu tempo. Na sua medida, não na minha medida. Para meu proveito, segundo a vontade dele, você tem êxito. Do contrário, você lança a mão daquilo que não é seu. E quando você põe a mão naquilo que não é seu, de forma antecipada, de forma errada, de forma precipitada, vira maldição na sua vida. Você mata Jesus de novo. E a Bíblia diz que é impossível fazê-lo. Eu não posso ferir a Deus servindo de outra forma, dando atenção a outras coisas acima dele. Herança antecipada, gostem ou não, é maldição. O segundo princípio que eu queria levantar com vocês, continuando em Lucas, versículos 17 e 18, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Segundo princípio, é melhor ser um simples operete, ou um servo, na casa do pai, do que ser o homem de destaque do ano no mundo. Quando você serve a Deus,
você verdadeiramente entende o que são valores celestiais. O homem do ano deste ano, talvez alguém saiba, eu não sei, mas talvez alguém saiba. Agora, o homem do ano de 1954, alguém sabe? O de 72, de 86, de 2000, 2003, alguém se lembra? Mas as suas obras no Senhor, quem lembra? O Senhor. Estão gravadas como memorial no céu, a meu favor e a seu favor. Eu e você fomos feitos para servir a Deus. Na verdade, eu e você, quando nós aceitamos a Jesus, nós fizemos isso de forma voluntária. E não cabe uma retomada de posição. Porque quando eu me ofereci a Ele, Ele me comprou. E uma vez que Ele me comprou, Ele passa a ser o meu dono. E a vontade do meu dono passa a ser soberana sobre mim. De modo que quando eu tomo para mim responsabilidades, eu tomo por mim a direção, eu faço segundo o desejo da minha carne, que o tempo todo tenta tomar o comando, todo o tempo tenta deixar o espírito do homem tonto, fora de si, porque é o espírito do homem que testifica o espírito de Deus, e a carne fica lá, clamando, 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 exigindo, mais, mais, mais. Quando eu faço isso, eu tiro da mão de Deus a condução das coisas. Eu tiro da mão de Deus a oportunidade de viver de forma abençoada. Eu tiro de Deus a oportunidade de me abençoar. Eu não sei se vocês já repararam, mas a Bíblia diz o quê? Muitos clamam por anjos. Senhor, manda os teus anjos para guardar os meus caminhos. Quem já fez essa oração? Jesus diz a respeito dos anjos: e enviarei os meus anjos para quê? Para que te guardem aonde? Em qual caminho? Nos meus caminhos. É isso que ele disse? Nos teus. E darei ordem aos meus anjos para que te guardem nos teus caminhos. Quando você anda nos teus caminhos, você vai precisar de anjo. Quando você anda nos caminhos do Senhor, esquece o anjo, porque o Senhor está sentado do seu lado. É Ele quem te conduz. É com Ele que você anda. Você está protegido. Então, eu e você, nós temos que entender que no mundo a gente pode prestar enormes serviços. A gente pode ser quem a gente sonhou ser. Aliás, nós vamos ter uma vida ilibada, de reputação ilibada. Um profissional competente, dedicado, uma pessoa que fez da sua vida o melhor. Não necessariamente um esbanjador, um arrogante, um destemperado. Não, uma pessoa que teve uma vida boa, estruturada, bacana. Mas você já reparou que com o passar do tempo você se torna esquecido? Eu comento isso às vezes com a Renata. Ela tem um avô que tem 90 anos. Ele é médico. E eu digo assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, estão praticando um bom princípio, honrando a vida desse homem aos 90 anos e ouvindo o que ele tem para dizer. Porque para a maioria das famílias, um médico de 90 anos é um burro, é um idiota. Tem algum médico aqui presente? Não. Passa. Sua opinião deixa de valer. Ninguém mais vai a um médico de 90 anos. Alguém aqui frequenta um médico de 90 anos? Nós, homens, achamos que na nossa soberba, que o nosso conhecimento, a nossa importância, tudo aquilo que fizemos, vai durar para sempre. Não dura 90 anos. Já veio outro novo, com ideias novas, e estudos novos, e já passou você para trás. Agora, aquilo que nós fazemos, servindo na casa do Senhor, nunca fica para trás. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque houveram homens que nos precederam, homens e mulheres de Deus que nos precederam. Desde o Antigo Testamento até hoje, houveram homens e mulheres que deram passos adiante de nós, que fizeram coisas, estabeleceram marcos, a partir dos quais nós estamos prosseguindo.
E depois de nós, haverá uma geração que fará coisas maiores ainda do que aquela que fazemos. Mas isso porque nós servimos ao Senhor. Porque o nosso foco é servir a Deus. Esse filho tem um insight muito bom, gente, porque ele reconhece algo importante. Eu escolhi andar no mundo. Na verdade, eu estava com o pai. E a colocação é muito simples, porque eu e você, nós vivíamos no mundo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia nos ensina que nós nascemos de novo. E somos nova criatura. E temos um novo pai, temos um pai verdadeiro, um pai celestial. Então eu sou uma nova pessoa. E essa nova pessoa vive no corpo de Cristo, vive na casa do Pai, vive com o Espírito Santo dentro de si. Mas de repente, ela se aborrece. Essa coisa aqui está pouco, eu preciso de mais. E aí eu tomo para mim aquilo que não é meu, e herança antecipada é maldição, e caio na estrada. Caindo na estrada, eu vou fazendo as coisas do meu jeito, no meu tempo, e quebro a cara de novo, conforme já tinha quebrado antes. Mas eu chego diante do Pai, e o que o Pai faz? Abre os braços e me recebe. Mas por que Ele me recebe? Porque eu reconheço que eu pequei contra Ele. E porque eu reconheço que eu tomei sobre a minha vida coisas que não eram minhas. Porque eu reconheço que aquilo que eu fiz não foi bom. Não trouxe benefício. Em Lucas 16:13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou ao dinheiro, não sei qual a sua versão. E diz mais, Lucas 12, 35 e 37. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando Ele voltar. Eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. É difícil, muito difícil para o homem, e por isso eu toco nesse assunto com vocês. Nós conquistarmos bens, nós conquistarmos riquezas, e não permitirmos que essas riquezas dominem a nossa vida. É muito difícil. É muito fácil, por incrível que possa parecer, mas se você refletir, você dá o dízimo de um salário mínimo de R$668, são R$66,80, é fácil. Agora você dá o dízimo de um salário de R$60 mil, R$6 mil, dói a caneta na hora de escrever. Falei alguma coisa estranha, não? É impressionante quando nós temos a tendência de cuidar, e cuidar, e cuidar bem das coisas que nós temos, possuímos. Eu estava conversando com o pastor Haroldo ali, pouco antes de começar o culto. Uma irmã veio aqui e deu uma bela limpeza nos retornos, que por sinal estavam emporcalhados. Agora está até cheirosinho de álcool. Eu disse: Haroldo, glória a Deus pelo zelo na casa de Deus. Mas eu duvido que na casa das pessoas as coisas estão cheias de pó. Porque é meu, eu comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu esforço. O sofá está coberto de plástico, que é para sentar e não gastar. Sapato só usa quando vai na festa, quando vai no culto, não. Se entrar no carro do sujeito e você comer um biscoito, o cara te põe para fora no meio da rua.
Agora aqui na igreja, come no culto, chuta o copo de água, derruba o copo da ceia. Casa de Deus não tem dono, né? Vocês estão olhando para mim espantados? Eu não estou falando nada para vocês que já não têm experimentado, volto a dizer. Eu cansei de ver instrumentos e os músicos chegarem com a sua própria guitarra, o seu próprio violão, Lucas, não é? E o cara vem e passa paninho, e limpa as cordas, e tira o suor, e põe no case, e leva todo bonitinho para casa. Se é o da igreja, mal fica colocado aqui no estante, as cordas tudo melecada de suor, tudo largado de qualquer jeito, e se ficar tomando pó em 2 meses, ninguém vai se importar. A quem é que eu estou servindo? Quando eu sirvo aos meus interesses, a quem é que eu estou servindo? A Deus. E não a Deus. Nosso caminho é para a casa do Pai. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu pisei na bola. Eu sei que eu tenho a oportunidade de receber todas essas coisas e mais outras tantas, porque o Senhor mesmo já me declarou isso. Mas isso não pode ser um motivo para mim de preocupação, de prisão, de concentração máxima, de prioridade na minha vida. Porque, meu querido, se a sua prioridade não é o Senhor, prepare-se. Vai ter um terremoto e não vai ser o do final dos tempos. Você tem que tomar posse disso. Eu e você, temos o privilégio de servir a Deus. E de servir um Deus que é o Senhor de todas as riquezas. Sejam elas intelectuais, espirituais, profissionais, pessoais, relacionais. Ele é o Senhor de todas essas coisas. E você pode viver com todas elas em harmonia, em benefício para a sua vida. Ou você pode viver com elas em malefício, te jogando para o buraco. Rapidinho. E não pense que você que é só perdendo, que você vai para o buraco, não. Eu conheço muita gente que continua tendo e está num buraco maior do que aquele que não tem. Não podemos servir a 2 senhores. Ou a importância da nossa vida é o Senhor e as coisas de Deus, e as demais nos serão acrescentadas. Ou então nós vamos servir as demais, e as coisas de Deus não se encaixam. Não se encaixam. Nós não podemos inverter a ordem nos princípios de Deus. Deus é primeiro, era primeiro e será primeiro sempre. Se você botar ele no número 3, número 4, número 10, número 11, ele não se encaixa. Você pode tentar quanto você quiser, ele não se encaixa. Assim como a realidade física, a verdade física é a verdade espiritual. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou quem manda na sua vida é o Senhor, ou quem manda na sua vida é você. Mas lembre-se, a física também diz que para toda ação há uma reação. E não pense que você vai fazer bobagem, e as bobagens vão ficar por aí, e tudo bem, tudo certo. Não. Você vai comer a comidinha dos porcos. Ah, vai. Não é castigo não, gente. É opção. Eu escolho o caminho que eu ando. Eu escolho o que eu faço. Terceiro princípio. A inveja e o juízo, eles nos cegam e nos levam para longe do Pai. A cena é interessante. O rapaz reivindica o que não é dele. Eu imagino a posição do irmão não deve ser muito fácil. Humanamente falando. Porque o cara pega o que não é dele, passa a mão na grana, não deve ter sido pouca, porque ele viveu muito tempo gastando, e gastou com tudo que era
torto, reto aos olhos dele, porém torto aos olhos de Deus. E acabou com o dinheiro. O cara ficou duro que ele não tinha o que comer. Ele não tinha onde dormir. Duro de marré de si. Deve ter, diz o irmão, gastou com prostituta. Deve ter bebida, jogo, e Deus sabe mais quantas coisas esse cara gastou. Ele se atolou-se. E aí, um dia o cara volta. Ele se arrepende e volta. Ele não volta na intenção de continuar usufruindo e desfrutando das coisas excelentes. Não, ele já está disposto a ficar lá no andar de baixo, a servir. Aí lá no nível da água, pegar o remo e participar com os outros. Porque ele sabe que aquelas pessoas são tremendamente beneficiadas, são honradas pelo Pai. E elas têm uma vida boa, uma vida aprazível, agradável. E a dele uma porcaria. Ele volta nesse sentido. Mas o Pai, com seu amor infinito, recebe esse filho e diz, não, vem cá. Meu sangue está sobre a sua vida, eu apago a sua transgressão. Vamos de novo, vamos estar juntos. Só que o mais velho, diante disso, ele olha, espera aí. Eu fiquei aqui esses anos todos, ralei pra caramba. Não reivindiquei aquilo que não era meu, pelo contrário, fiz aumentar aquilo que é do meu pai e que restou. E o cara volta, está vendo uma festa e nem para a festa me chamaram. Esse cara que é o cara, eu sou um mané. Eu queria ser ele, devia ter gasto o dinheiro. Aí, meus amigos, nunca pude fazer uma festa, ele não, só viveu em festa, de festa em festa. Parece natural essa atitude, não parece? Não é familiar? Hã? Quem nunca olhou para o outro e disse isso? Quem nunca analisou, segundo os seus próprios pensamentos, e entendeu a situação dessa forma? O texto de Lucas 15, 25 a 31, fala exatamente isso. Vou ler só para vocês entenderem o contexto. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo respondeu, seu irmão voltou. Ah, sabe aquele lá? Voltou. E seu pai matou o novilho gordo. Fala se o sujeito não estava afim de botar um veneninho na situação. Não precisava. E matou o novilho gordo. E ainda tem um adjetivo, novilho gordo, não era novilho magro. Né? Gordo. Ele fez um negócio, veneno de substância. E está recebendo ele de volta, porque ele chegou, só porque ele chegou são e salvo. Só. O filho mais velho, que já não vinha muito satisfeito, vai que era um daqueles dias que nada dá muito certo, né? E o cara estava lá na lida e o negócio não funcionou muito bem. E o cara ficou bravo. Diz que o mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Eu não vou nessa festa, eu não falo com meu pai. O que está pensando? Quem ele pensa que ele é? Olha a crentaiada aí, hein? Cuidado. Religiosidade. Então seu pai, com o mesmo amor, saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Lembra de Pedro? Pedro ia pregar aos gentios, a primeira vez a palavra aos gentios. Atos 10. Deus dá ele um sonho, né? Ele vai lá no eirado, estava lá de bobeira, puf, enquanto ele orava, dormiu. Ou sobreveio-lhe um arrebatamento espiritual. E ele teve um sonho, e viu lá o pano que descia, mas o Senhor foi claro com ele, mata e come. Pedro era kasher, só comia comida judaica, carne de segunda, não comia porco, a madre separada do leite, ou o leite separado da carne. E Deus disse para ele, você vai num lugar, eu vou te preparar, não conta, mas mata e
Vão te oferecer comida lá, você não faz cara feia e não vai dar escândalo, nem chilique e dizer que você é kasher. Você mata o que eles botaram na mesa, você vai lá e come. Pedro responde o quê? Eu não, nunca comi coisa imunda. Está pensando o quê? Se ele não comia coisa imunda, numa reflexão rápida, era por causa de quem? De Deus. E Deus diz para ele, come. Ele diz, eu não. Está pensando o quê? Que eu sou igual a você? Sabe quantas vezes aconteceu? 2. Se Pedro, face a face, era surdo, imagina nós, né? Que nunca vemos a face. Imagina esse coitado desse rapaz aqui. Bravo, bravo. Eu trabalhei que nem um escravo. Nunca te desobedeci. E o Senhor não me deu nada. Nem uma festinha com os meus amigos eu pude fazer. Ele esbanjou os bens. E o Senhor ainda faz isso tudo para ele? O que o pai responde? Meu filho, você não entendeu nada. Tudo o que é meu é teu. Você esteve sempre comigo. Tudo o que é meu é seu. Em mim, não existe repartição de nada. Todas as coisas são suficientes para todos o tempo todo. Em mim há o suficiente. Estar ao meu lado, se você não percebeu, foi o tempo bom da sua vida. Se você perguntar para o seu irmão agora, quem ocupou o melhor lugar, ele vai dizer para você, ele estava disposto a ser servo, sem ter os direitos que você tem. Mas a inveja e o juízo, o espírito do homem que deveria testificar com o espírito de Deus, faz o quê? Este infeliz, esse miserável, é só com ele, gosta dele e não gosta de mim. Não é assim, não? Você nunca falou isso, né? Só eu. Hã? A inveja é uma arma letal. Letal. Porque à medida com que você julga, você é julgado. E aquilo que você planta, certamente você colhe. E não pense que você vai plantar abacaxi espinhudo e colher morango. Não vai. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ela cega os nossos olhos. Cega os olhos do Espírito. Repare que não basta que o Pai nos dê as coisas. É um exemplo forte. Porque esse rapaz está querendo também o que é dos outros. E eu não sei se já reparou, mas nós não podemos aproveitar aquilo que nós temos, se nós estamos mais voltados e preocupados com aquilo que os outros têm, ou que nós ainda não temos. Quando nós nos deparamos com coisas óbvias na nossa vida, fica fácil entender. Se morre alguém, e tem gente que morre com esse alguém, eu não sei se já repararam, morre um cônjuge ou morre um parente, e a pessoa morre junto. Ela morre porque o problema dela é o tempo que ela não vai ter mais com essa pessoa. Quando o certo era lembrar do tempo e se regozijar no tempo que ela teve com essa pessoa. É a visão do copo. Para o otimista, esse copo está quase cheio. Mas para o pessimista, ele está quase vazio. Enquanto eu me preocupo com o que é dos outros, eu não usufruo do que eu tenho a oportunidade de usufruir. Enquanto eu fico julgando que fulano recebeu mais do que eu, ou melhor do que eu, ou foi mais beneficiado, ou mais agraciado, eu não tenho tempo para aquilo que o Senhor me concedeu, me deu o benefício de usufruir. E não há nada que eu faça nesse sentido que não piore ainda mais a minha situação. Que me afaste ainda mais de Deus. E quando você mergulha nisso muito fundo, você vai além desse desejo. Você vai naquilo que é mais nocivo.
você vai terminar com esse rapaz. Ele não merece quem ele é. Ele não merece o que ele tem. Você nunca pensou isso de alguém, né? Só eu. Câmera, eu já pensei muitas vezes. Muitas. Isso é letal, é mortal. Porque nós recebemos segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. E ele é claro em dizer que nós não recebemos de forma igual. Muitos pastores já ministraram isso aqui na igreja. Pode ser que eu tenha recebido um talento e o Haroldo 5. Ele vai ter que dar conta de 5 e eu de 1. E por isso Deus ama mais a ele do que a mim? É esse o pensamento? Se eu estiver preocupado com os 5 dele, eu não vou tomar conta do meu. E o meu vai para quem? Para ele também. Simples opção. Na maioria das vezes nós não percebemos o privilégio que é estar aqui servindo a Deus. Você não percebe o privilégio que você tem em trazer a ceia, colocar a água, trazer o cesto, ajudar na limpeza do banheiro, passar o pano aqui com álcool para tirar poeira. E você está preocupado porque o bacana é fazer o solo, o bacana é pregar a palavra do púlpito, vestir um terno com cara de pastor. Enquanto você estiver preocupado com aquilo que não é seu, não é para você, você não vai aproveitar o que Deus está te dando, você não vai aproveitar as suas oportunidades, você não vai viver, você vai sobreviver. E eu e você não estamos aqui para ser sobreviventes, nós estamos aqui para viver e viver em abundância, na presença de Deus. Hebreus 13, 5 e 6 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro ou do amor às riquezas e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que me podem fazer os homens? Nada, absolutamente nada. Alguém pode puxar o gatilho do revólver e apertar ele na sua cabeça, e estourar os seus miolos num assalto, e você com 9 zeros na conta, um dígito com 9 zeros na sequência, morreu. Se você não estiver no Senhor, servindo a Ele, na vontade dEle, segundo os princípios dEle, você vai para o lugar quente e vai ter que usar os zeros para comprar uma roupa de amianto. No entanto, se eu estiver no Senhor, vai poder chegar, como eu já ouvi maluco dizer, né, querido, você quer apertar o gatilho, aperta. Eu sei para onde eu vou, agora para onde você vai... E aí que o gatilho não aperta mesmo, sabia? Não são os nossos zeros que nos garantem. Quem nos garante é o Senhor. Todo mundo que já teve bastante zero na conta sabe do que eu estou dizendo. Uma hora os zeros caem. E caem. Às vezes de 9 para 6, de 6 para 3, de 3 para 0, 0. O pastor disse aqui um dia, aliás, glória dessa palavra, nós precisamos firmar isso depois mais ainda. Ele disse, não há nada ruim que não possa ficar pior ainda, e é verdade. Mas quando você crê no Senhor, esse pior ainda se torna muito melhor do que você jamais pôde imaginar em nenhum momento que você enfrentou. Porque eu não sou, você não é, mas Ele é. E só para encerrar, para concluir, eu queria trazer um princípio para vocês, para arrematar isso bem, e vocês entenderem de que forma a gente colocar em prática. Porque levantar a bola na área não adianta nada se a gente não souber como aplicar.
Não resolve nada. E tem um princípio que está no meu coração há algum tempo, e que eu já tive a oportunidade de colocar em prática de diversas formas. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é abrangente, e ela atinge inúmeras situações. E eu gostaria depois que você lesse em casa com calma, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, veja a história final de Elias e Eliseu. Veja a história completa. Eu vou ler, na verdade, agora só 2 versículos, versículo 9 e versículo 10, que é para a gente tirar aqui aquilo que eu estou querendo dizer. Aqui, nós sabemos que Elias está para ser arrebatado aos céus. A história de Deus conta que ele está para ir. Ele foi, inclusive, Eliseu foi avisado pelos profetas. Está sabendo que você vai ficar sem o seu senhor? Você vai ler isso 2 vezes. Você vai ficar sem o seu senhor, hein? É hoje que ele vai para o céu e você vai ficar sem. Cuidado, hein? Ele não me fala disso, não me fala disso. Mas entenda o conceito. Lá no finalzinho, na véspera do acontecer, na véspera do Elias ser arrebatado, Elias diz a Eliseu, presta atenção, pede-me, e não toma de mim, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Vocês, se não conhecem a história de Elias, eu não vou aqui investir tempo nisso, eu quero que você invista. E vejam o que Elias realizava. Alguns minutos antes disso acontecer, ele tirou a capa e paf, bateu na água e a água abriu e eles atravessaram em seco. Alguns segundos antes, alguns minutos antes. Isso é só uma sombra do que foi a vida de Elias. E o Eliseu vai lá e diz o quê? Ousadia. O senhor quer saber mesmo o que eu quero? Eu quero porção dobrada da parte de Deus que o senhor tem. Do que o senhor tem eu não quero só o que o senhor tem. Eu quero porção dobrada. E Elias responde, coisa difícil pediste. Agora veja bem, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, algumas versões dizem, se me vires quando subir, assim te fará, porém, se não se fará. Você vai perguntar o que tem a ver isso com a história, e eu digo tudo. A antítese da inveja, do juízo, do agir intempestuoso, a antítese dessa vontade de se apartar de Deus, de viver longe das coisas de Deus, está expressa aqui. Quando eu paro de me preocupar comigo, com o meu eu, o que eu tenho, o que eu quero, o que eu necessito, o que eu preciso, o que eu entendo, o que eu acho, o que eu faço, o que eu gosto, o eu. E eu oro pura e simplesmente, Haroldo, eu quero que você realize as coisas de Deus, eu quero orar para que você suba, para que o Senhor dê sobre a sua vida bênção sem medida, para que você seja próspero na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu casamento. Eu oro para que os seus filhos sejam benditos e abençoados, para que a sua geração faça diferença na terra. Eu quero ver você subir, eu quero que o Senhor te exalte, que homens ouçam da tua parte a respeito de Deus, que o Senhor faça na sua vida coisas que eu não tive a oportunidade de alcançar, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que eu posso imaginar. Eu quero que você vá adiante, que seja exemplo em todos os lugares onde você pisar, em nome de Jesus. Ele é beneficiado? E eu ganho, sabe o quê? Porção dobrada daquilo que se foi para ele. Porção dobrada. É assim. A matemática de Deus é essa. Na matemática humana eu me preocupo comigo, e eu fico, sabe o quê? Sem nada. Eu invejo a vida dele, diminuo ele. Eu é que sou
Ele não é. E fico e coisa, eu não vou dar chance para ele, vai que ele parece mais que eu estou fora. E você vira nada. Pó. Daqueles, de sacudir do sapato, das costas e... Mas quando eu me concentro em beneficiar, servindo, dizendo, Deus me dá a oportunidade de interceder, de orar, de servir, de fazer, de participar, de investir, eu vou ver o cara subir. Vou. Porque Deus vai agir. Mas sabe o que vai acontecer comigo? Não. Eu vou receber dobrada a porção. Dobrada a porção de Deus. Se tem um esforço que nós pastores fazemos aqui pela vida do Ares e da Lilian, é esse enorme. Nós não fazemos com interesse de receber dobrada a porção, não. O nosso desejo é servir. Eu falo para vocês, gente, é sério o que acontece aqui. Nós temos um corpo ministerial que não tem igrejas, eu digo, conto nos dedos da minha mão, e eu conheço igrejas no mundo inteiro, que não tem um corpo ministerial desta qualidade. Eu falo com isenção de ânimo e coração. É fato, é sério. Mas nós servimos a Deus de forma que o Ares e a Lilian subam. Você sabe o que acontece? Nós recebemos porção dobrada. Porque nós não servimos ao Ares e a Lilian, nós servimos a Deus através da vida deles. Nós estamos debaixo de cobertura na casa do Pai, onde há abundância de todas as coisas, de onde eu não preciso me afastar para cavar buraco para cair. Quem sou eu? Quem é você? Para dizer a respeito daquele que é filho do Senhor, o ungido do Senhor. Toma o exemplo de Davi. O homem era segundo o coração de Deus. E Saul pintou e bordou. Sou eu, Davi, com a faca na mão para matar o cara sentado no trono. E não era no trono de glória. Matou? Quem sou eu para matar o ungido de Deus? E ele era o novo rei. Saul dormindo? Também não. E quando apareceu um galalau dizendo que tinha matado na conversa, na verdade era outro, mas ele veio tomando para si a glória. Olha o que é tomar para si a glória. Perdeu a cabeça. Davi cortou a cabeça do cara. Foi você que matou? Maravilha. Pumba. E você pensa que Deus não corta cabecinhas? Deixa eu segurar a minha. Gente, estudem essa passagem. Entendam um pouco mais da vida de Elias, da vida de Eliseu. E procurem buscar esse princípio sobre todas as coisas que foi dita. Pense nisso. Se me vires subir. Quando o meu coração e o seu coração estiverem concentrados nisso, no sucesso daquele que não me beneficia diretamente em nada, no sucesso daquele porque não tenho nenhum interesse especial, no sucesso daquele que talvez me cause até uma inveja, ou com quem eu tenho uma competição velada. Quando essa pessoa receber, e eu verdadeiramente for contribuinte daquilo que ela recebe, eu recebo porção dobrada. Senão, difícil é o seu pedido. Amém? Vamos lá? Na verdade, eu ia ministrar hoje de manhã, sabe? E aí o Espírito Santo de Deus trocou. Eu pedi para o Roberto, me pediu para trocar. Ele tinha algo para resolver hoje à noite. Então o pessoal da manhã ficou livre dessa ministração. A menos que assista à internet. Mas vocês da noite, infelizmente ou felizmente, ficaram com essa situação. Amém? Vamos estar de pé? Por gentileza. Para nós podermos orar. Acho que deu para vocês entenderem por que eu trouxe aquele cântico antes da ministração, né? Um cântico novo. Esconda-me na nuvem. Vocês lembram das palavras, não?
para que o mundo não me ache, o pecado não me alcance, o orgulho não me encontre, os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam, e os prazeres não me façam tirar os meus olhos do Senhor.